Seguindo pelo Vale da Sombra da Morte, Cristão chegou a um lugar onde ouviu uma legião de inimigos se aproximando. Então, parou e começou a pensar seriamente no que deveria fazer. Por um lado, parecia melhor voltar, mas por outro, lembrava que talvez já estivesse mais da metade do vale. Também se recordou dos muitos perigos que já tinha vencido e que o risco de recuar poderia ser maior do que o de avançar. Decidiu então prosseguir. Porém, como os inimigos pareciam se aproximar cada vez mais, quase o alcançando, ele exclamou com toda a força de sua voz: Caminharei na força do Senhor. Ao ouvir essas palavras, os inimigos fugiram e não o perseguiram mais. Minha atenção se fixou em um fato que não posso deixar de mencionar. Notei que o pobre cristão estava tão assustado que não reconhecia a própria voz, e percebi isso pelas circunstâncias que vou relatar. Quando o cristão chegou à beira do abismo incandescente, um dos demônios aproximou-se dele sem ser notado e sussurrou em seu ouvido muitas e terríveis blasfêmias, e o pobre cristão pensava que era sua própria alma que as proferia. Isso o afligiu mais do que tudo o que havia acontecido até então, pensar que blasfemara contra aquele que tanto amara antes. Não pensou em tapar os ouvidos nem em averiguar de onde vinham aquelas blasfêmias. Ficou assim por bastante tempo, até que ouviu a voz de um homem que caminhava à sua frente, exclamando: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essas palavras o alegraram por muitos motivos. Primeiro, elas provavam que havia mais alguém que temia Deus naquele vale. Segundo, mostravam que Deus estava com aquele alguém, apesar da escuridão e tristeza que os rodeavam. E por que não estaria também comigo? Pensou o cristão, ainda que eu não perceba, visto o lugar em que estou? Terceiro, ele desejava a companhia daquele cuja voz ouviu, se conseguisse alcançá-lo. Animou-se e resolveu continuar sua marcha, chamando por aquele que o precedia, mas este também pensava estar sozinho, e nunca respondeu. Começava a raiar a aurora, e Cristão exclamou: Ele troca a noite em manhã. Em seguida, o dia clareou, e Cristão continuou: E muda a noite em dia. Com a luz do dia, olhou para trás, não porque desejasse recuar, mas para ver, a claridade do sol, os perigos que enfrentará durante a noite. Viu então o abismo de um lado e o pântano do outro, e percebeu quão estreita era a vereda que passava entre ambos. Também viu os fantasmas, os lobisomens e os dragões do abismo, mas todos à distância, pois não se atreviam a se aproximar da luz do dia. Contudo, Cristão os enxergava, porque, como está escrito, ele tira das trevas o que estava escondido, e põe em claro as sombras da morte. Cristão sentiu-se muito impressionado ao ver-se livre dos perigos daquele vale solitário, apesar de ter temido muito, melhor avaliava agora a gravidade dos perigos, olhando-os à luz do dia. O sol brilhou, o que foi um grande favor para o viajante, pois, se a primeira parte do vale foi perigosa, a segunda prometia ser ainda mais, com muitos laços, redes, abismos, precipícios, covas e barrancos no caminho, que se fosse noite, como na primeira parte, 1000 almas que Cristão tivesse, todas perderia. Mas, felizmente, o sol brilhava em todo o seu esplendor. Disse então consigo mesmo: A sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça, e eu, guiado pela sua luz, caminhava nas trevas. Com essa luz, Cristão chegou ao fim do vale, onde vi, em meu sonho, sangue, ossos, cinzas e corpos de homens despedaçados. Eram os restos dos viajantes que, em tempos passados, tinham percorrido esse caminho. Eu pensava no que poderia ter causado tantos destroços quando descobri, mais adiante, uma caverna onde tinham habitado dois gigantes, Papa e Pagão, cujo poder e tirania haviam causado aqueles horrores. Cristão passou por aquele lugar sem maior perigo, o que me surpreendeu. Mas depois compreendi, sabendo que Pagão morreu há muito tempo e que o outro, apesar de ainda estar vivo, além da sua avançada idade e dos vigorosos ataques que sofreu na juventude, está tão decrépito que não pode mais do que ficar à entrada de sua caverna, ameaçando os peregrinos que passam e desesperando-se por não poder alcançá-los. Enquanto o cristão continuava seu caminho, a vista do ancião sentado à entrada da caverna o fez pensar muito,
principalmente quando ele, por não poder se mover, gritou: Não tereis emenda, até que muitos mais, como vós, sejam entregues às chamas. Mas Cristão não lhe respondeu, e, passando sem temor e sem sofrer nenhum dano, exclamou: Ó, mundo de maravilhas! É verdadeiramente assim, visto que estou ileso, apesar da miséria que encontrei em ti. Bendita seja a mão misericordiosa a quem devo a minha preservação. Enquanto estive neste vale, fui cercado pelos perigos das trevas, dos inimigos, do inferno e do pecado. No meu caminho havia inúmeros laços, abismos, obstáculos de toda espécie, mas graças sejam dadas a Jesus, que me livrou de tudo. Sua coroa é o triunfo.